Fala galera, Rafael do Flulab na área, hoje pro pré-jogo, terceira rodada do Brasileirão, Fluminense e Botafogo no Maracanã, quinta-feira, 7h30 da noite, clássico vovô, sempre legal. Historicamente a gente tem uma boa vantagem nesse clássico, nas últimas partidas o Botafogo tinha se dado bem, mas a gente mudou esse jogo. Tudo voltando à normalidade no Rio de Janeiro, ganhamos as últimas duas partidas, e acredito que a gente tem tudo para ganhar a partida de amanhã, pessoal. Bom, em relação a desfalques, o Fluminense ainda tem o Cano machucado ali em transição e o Nonato, que teve uma lesão leve, também ainda não pode ir para a partida. Já o Botafogo tem uma lesão importante, o Santi Rodrigues, um dos principais jogadores do time, que veio da MLS, um dos destaques, não vai poder jogar. Além dele, o Marçal também está fora dessa partida. Bom, se você puder, vá ao jogo, né? Quinta-feira, 7h30 da noite, eu sei que não é o melhor horário, mas ainda não tem muitos ingressos vendidos. Fluminense e Botafogo é sempre uma partida interessante. Como eu falei, a gente tem um histórico bem positivo e vamos seguir com mais uma vitória para placar 3 vitórias seguidas em cima do Botafogo. Agora vamos ao que interessa, pessoal. Na tela, nosso quadro tático com as prováveis escalações e o principal, né, uma análise sobre como a gente pode fazer para ganhar essa partida e o que a gente tem que tomar cuidado, né. Então o Fluminense vem com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René. A tendência é que o René continue sendo titular por enquanto, tá, pessoal, aqui na lateral esquerda. No meio de campo, Martinelli, Bernal ou Hércules. Eu entraria com Hércules, porque ele, apesar de ter estreado apenas no segundo tempo da última partida, eu achei que ele estava muito bem fisicamente, gostei bastante da entrada do Hércules, eu acho que ele é um jogador bem acima do Bernal, tá? O Bernal pode ser importante, o Zubeldia pode optar por ele, porque ele tem jogado bem, tá com mais ritmo de jogo, e também porque o Botafogo tem um centroavante bem alto, que é o Arthur Cabral, né? O Bernal é um jogador que tem uma boa estatura, pode ser interessante para auxiliar contra o Arthur Cabral, tá? Não é nenhum absurdo ele começar com o Bernal e a tendência é essa. Fechando o meio de campo, o nosso Lúcio Acosta, e na frente, Canóbio, John Kennedy e Serna. Aqui, pessoal, sem muitas surpresas, a escalação padrão do Fluminense, apenas com desfalque, né, do Nonato barra Hércules, e a tendência é que o Bernal comece como titular. Já o Botafogo é um dos poucos times no Brasil que joga com 3 zagueiros, e aqui vai ter algumas questões interessantes para a gente poder explorar, mas o Botafogo vem com Neto, Matheus Ponte, que é um lateral direito, improvisado aqui numa linha de 3, Newton, que é um volante, improvisado aqui na linha de 3, e o Barbosa, esse sim é zagueiro de origem, muito bom zagueiro pelo lado esquerdo. Bom, um pouco mais à frente eles têm os laterais Vitinho e Alex Telles, e no meio de campo Alan, Danilo, que é o principal jogador do time, Montoro, em geral aqui é o Santi Rodrigues, né, mas dessa vez vai jogar o Arthur, porque o Santi Rodrigues está machucado, e o centroavante, o Arthur Cabral. Então, pessoal, é um 3-4-3 que varia durante a partida. Na fase defensiva, muitas vezes a gente vai ver o Botafogo num 5-4-1. E já na fase ofensiva, muitas vezes a gente vai ver o Botafogo num 3-2-5, espetando os laterais, com os dois meias afunilando. No caso, hoje a característica é um pouquinho diferente, né, do Arthur pro Santi Rodrigues, mas geralmente o Santi afunila aqui com o Montoro para fazer esse 3-2-5, tentando jogar a bola sempre pro Arthur Cabral finalizar a jogada. Então, pessoal, quais são as 3 principais coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com o Botafogo, tá? Diria que a primeira delas é as infiltrações do Danilo. Ele tem feito um excelente começo do Brasileiro, realmente um excelente volante, tem feito muitos gols, ele chega bastante na área. Os passes do Montoro, né, que realmente é um jogador muito diferenciado, o jovem argentino, então ele realmente pode encontrar tabelas, pode encontrar um passe diferenciado, assim como o Lúcio no Fluminense, essa espécie de jogador que a gente sempre tem que tomar cuidado. Eu diria que o Arthur Cabral, porque como a zaga do Fluminense tá muito mal no jogo aéreo, e o Arthur Cabral é um jogador que faz um bom pivô, é um jogador forte, tem um cabeceio. Muitas vezes o Botafogo, com a bola, vai tentar abafar nesse 3-2-5 que eu comentei, então vou posicionar aqui o time deles no ataque. E eles vão tentar explorar a chegada do Vitinho, que é um lateral que chega bastante no fundo, do Alex Telles, que tem um ótimo cruzamento, para encontrar o Arthur Cabral, explorar essa deficiência do Fluminense. Então, galera, recapitulando aqui, a gente tem que ter bastante cuidado com a bola aérea no Arthur Cabral, com as infiltrações do Danilo e com a qualidade
do Montoro aqui no último terço achando passes, tá? Bom, mas nem tudo são flores, né? Vou posicionar aqui o Fluminense na fase defensiva, né, com 2 linhas de 4, o Lute sobrando aqui um pouco mais com o JK. Bom, o que acontece, pessoal? O Botafogo é um time que joga e deixa jogar. Então, além, né, dos laterais ficarem espetados e o Danilo muitas vezes pesar aqui a área, o que é muito interessante para quando você tem a bola, quando o Botafogo perde a bola, ele é um time que dá bastante espaço. Ou seja, as costas das laterais viram avenidas para o Serna e para o Canóbio atacarem. Tá? Então, muitas vezes, a gente vai se ver em uma situação na transição com o Serna ou Canóbio arrancando contra esses 3 defensores do Botafogo, mais o Alan sobrecarregado aqui, porque o Danilo ataca bastante. Esse pode ser um dos caminhos para a vitória. Por quê? Porque a zaga do Botafogo está muito desfalcada. Só o Barbosa é um jogador de origem da posição. Matheus Ponte e o Newton não são. E o Alan, apesar de ser um bom volante, ele não é mais o mesmo da época do Napoli e do Vasco. Ele já está um pouquinho mais pesado, não tem mais aquela mesma velocidade, aquele mesmo poder de marcação. Então, essa roubada de bola com a transição muito rápida, a gente jogando, por exemplo, um lançamento do Bernal, do Martinelli, entregar a bola para o Lúcio, para acionar o Serna e o Canóbio, vão ser fundamentais para a gente usar a velocidade para cima dos zagueiros do Botafogo e encontrar o JK em condições de fazer o gol em transição. Já o Fluminense com a bola, pessoal, muda-se um pouquinho a dinâmica, porque o Botafogo tende a se fechar um 5-4-1, né, uma linha de 5, uma linha de 4 e o Arthur Cabral sobrando. Só que o Montoro não tem muita característica de marcação, ele é mais um jogador de armação, com extrema qualidade. Então, qual que é o caminho das pedras aqui, pessoal? O Montoro muitas vezes vai acabar não acompanhando o Samuel Xavier. Por aqui, a gente pode ver também uma aproximação do Bernal, do Lúcio, mas enfim, fato é que com o Montoro não acompanhando o Samuel Xavier, alguém vai ter que fazer isso. Então, essa dobrinha aqui de Canóbio com o Samuel vai ser fundamental. Muitas vezes, o Alex Telles vai compensar para buscar o Samuel, vai sobrar uma profundidade para o Canóbio atacar. E vice-versa, né? O Alex Telles pode vir para o Canóbio e sobra um espaço para o Samuel Xavier entrar nas costas do lateral do Botafogo, tá? Então, pelo lado direito de ataque do Fluminense, esquerdo da defesa do Botafogo, a gente tem um caminho bem interessante para aproveitar essa deficiência da marcação do Montoro, atacar pelo lado direito as costas dos laterais, sempre aproximando o máximo de jogadores possíveis, né? Então, por exemplo, vamos tirar o Montoro da jogada. A gente colocar Lúcio, Samuel, Bernal e Canóbio para bater contra o Alex Telles, Barbosa e o Danilo, são 4 jogadores contra 3. Então a gente pode fazer uma triangulação por essa região, chegar no fundo para cruzar ou tocar a bola para trás para o John Kennedy, ou até não necessariamente fazer uma jogada de profundidade, né? Mas o Samuel pode atacar, por exemplo, a última linha, para o zagueiro querer acompanhar e a gente encontrar um espaço na entrada da área para a bola entrar no Acosta ou no JK, e aí a gente sabe, né, que é perigo certo para a equipe do Botafogo. Ou seja, pessoal, com a bola, um caminho muito interessante para a gente ganhar essa partida é explorar o lado direito de ataque do Fluminense, esquerdo de defesa do Botafogo, esse desbalanço defensivo que vai existir naturalmente um pouco pela escalação do Montoro, que é o principal jogador do time, mas na fase defensiva deixa um pouco a desejar. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, o Fluminense esse ano começou muito bem fisicamente, a gente tem bastante jogadores de imposição física, nessa nossa escalação base pelos lados do campo, Canóbio, o Serna, ali de volante, Martinelli tem estado muito bem, o John Kennedy, a gente espera que continue fazendo gols, tem jogado muito bem de centroavante, não só pelos gols, mas também ele está buscando, está bem fisicamente, está fazendo pivô, está pressionando a marcação. Então o Fluminense tem um começo de ano
muito promissor, a gente tem tudo para ganhar essa partida do Botafogo. O jogo não é no tapetinho, o jogo é no Maracanã, é um gramado de futebol, então, né, a gente não vai jogar um outro esporte. Acho que aí a nossa imposição física nas transições vai ser fundamental para ganhar essa partida, mas a gente também tem muita qualidade tocando a bola para encontrar esses espaços nas costas dos laterais do Botafogo e na entrada da área. Enfim, pessoal, vamos apostar numa boa vitória do Fluminense hoje. Curte, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. Esse começo de projeto sempre é difícil, tenho postado bastante. Quanto mais vocês apoiarem, mais eu vou ver que o conteúdo está sendo bem feito e vou ficar motivado por muito mais, tá, pessoal? Grande abraço, saudações tricolores e vamos por mais uma vitória.